Esse é o podcast Passos de Coragem. Durante essa temporada eu quero te lembrar que o ano ainda não acabou e que ainda dá tempo de recomeçar com coragem. Esse aqui é o nosso 5º episódio. Chegamos ao 5º episódio do podcast Passos de Coragem. Parece que foi ontem que eu estava divulgando, que eu ia lançar, que eu estava com aquele friozinho na barriga de lançar um podcast, mas lançamos e já estamos aí no 5º episódio, conversando semanalmente. Esse podcast aqui tem esse objetivo mesmo da gente conversar, de eu trazer algumas experiências, algumas inspirações para vocês, de ser uma injeção de coragem semanal para vocês. Eu espero que isso esteja acontecendo, eu espero que a gente possa continuar caminhando juntas. E eu sou a Natália Schultz-Volpe, vocês já me chamam de Nath, né? Mas eu sei que a gente pode contar uns com os outros, vocês estão compartilhando comigo, né? O que está acontecendo na vida de vocês, o que Deus tem falado com vocês através desse podcast. E é muito especial essa troca. E esse podcast é para isso mesmo, para a gente estar trocando. E eu faço questão de gravar semanal, né? Eu até tô aqui, né? Esse podcast, gente, esse episódio em específico está sendo gravado de uma forma. A gente ganhou, para quem me acompanha aí, nós nos mudamos para Santos recentemente e alugamos um apartamento que não tinha quase nada. Mas nós ganhamos um sofá e algumas coisinhas de algumas pessoas especiais da nossa igreja lá de São Paulo. E a gente está aqui com o sofá, ele está em pé aqui atrás dessa câmera. Vou depois postar nas minhas redes como foi os bastidores dessa gravação aqui, mas o sofá está aqui em pé porque a gente amanhã vai receber uma equipe que vai limpar esse sofá, vai higienizar também outras coisas que a gente recebeu, enfim. Porque ficou um tempo guardado, né, até a gente se mudar mesmo, ficou guardado no estoque, sujou um pouquinho, então a gente vai lavar antes de começar a usar. Mas estamos aqui gravando para vocês em pleno feriado, para segunda-feira, esse episódio no dia 24 de novembro, que é inclusive o dia do aniversário do meu marido. Esse episódio poder ir ao ar e a gente poder estar conversando aqui sobre coragem, porque o tema desse episódio em específico é coragem. O que é a coragem? O que é coragem para você? O que é? Você já parou para refletir o que é coragem? Muitas pessoas pensam que coragem é o oposto de medo, né? Que quem sente coragem não sente medo, mas para uma pessoa que já deu muitos passos de coragem grandes, mas também, né, passos de coragem diários, como a gente fala aqui, né, que é a constância, enfim, mas passos de coragem grande, que exige muita coragem, assim, né, como a gente já compartilhou um pouco aqui, de ir para a China, lançar um livro, lançar um podcast, eu posso te afirmar, coragem não é a ausência de medo. Eu já escutei muitas vezes aquela frase que é, está com medo, vai com medo mesmo, mas eu não concordo com essa frase. Eu concordo com aquela frase que eu, não sei se foi eu que criei ou se alguém já falou, mas se está com medo, não vai com medo. Entrega o medo para Deus e vai com Deus. Então, se está com medo, entrega o medo para Deus e vai com Deus. Vai com o Senhor, porque o Senhor, Ele vai estar te capacitando. Em 1 João 4,18 fala, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora todo o medo. Então, quando a gente está com Deus, quando a gente está com o perfeito amor, todo o medo vai embora. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o amor de Deus para a gente conseguir dar passos de coragem e expulsar o amor. E continuar com Deus, continuar tendo fé de que Deus, né, confiando de que Deus está ali com a gente. Coragem vem da presença de Deus. Em Josué 1,9, esse versículo, que é bem conhecido, que diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A coragem não está em quem nós somos, mas em quem está conosco. Quando lembramos que Deus caminha ao nosso lado, a gente consegue enfrentar novos desafios com confiança, a gente consegue confiar em Deus, a gente consegue confiar de que Ele está conosco. Quando a gente consegue confiar que Ele está conosco, a gente consegue dar passos de coragem, a gente consegue ter a coragem que vem de Deus, sabe? A coragem que vem lá do fundo, que vem de Deus. Coragem também é escolher a fé
no lugar do medo. Então a gente decide ter fé mesmo sem ver, porque o que é a fé? A fé é caminhar mesmo sem ver. Em Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O medo, ele é real, a gente pode sentir medo, mas a fé nos convida a olhar para Deus, que é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer coisa que aconteça, e continuar caminhando. Então, quando você sentir medo, você pode declarar em oração, fazer declarações de quem Deus é, ao invés de focar no que está te causando medo. Semana passada, no episódio passado, a gente falou, né? É impossível até acontecer. E é muito engraçado, né? Deus, ele faz cada coisa. Que eu gravo esses episódios, né, semanalmente, porque são coisas que estão acontecendo na minha vida e que eu quero trazer um pouco para vocês. E tinha muitas coisas que eu queria que acontecesse, que eu estava almejando, que eu estava dando passos, que eu estava indo atrás de sonhos, de objetivos que eu tinha colocado e é impossível até acontecer. E aí eu gravei esse episódio, né? As coisas não aconteciam, mas eu continuei dando passos, continuei fazendo, etc. E aí essa semana, depois de ter lançado o episódio, algumas coisas que eu achava que era impossível começaram a acontecer. Mas aí o que aconteceu? Começou a me dar medo. Começou a me dar aquele frio na barriga, do tipo, meu, eu queria tanto isso, eu orei tanto por isso, eu dei tantos passos, eu tive, né? Eu foquei tanto nesses objetivos e fiz tantas coisas, orei tanto, tive tanta fé por essas coisas, e aí quando começaram a acontecer, eu comecei a sentir medo. Mas aí o que a gente faz? A gente entrega o nosso medo para Deus e a gente caminha com Deus. Não é que a gente não vai sentir medo, a gente vai continuar, né, com aquele friozinho na barriga, com aquele, com aquele medinho, mas a gente vai estar com Deus, a gente vai continuar tendo fé, continuar caminhando, continuar confiando de que o Senhor está ali com a gente, de que sim, a gente não vai focar no problema, a gente não vai focar no medo, a gente não vai focar naquela sensação ou naquele, ai, qual é o próximo passo? O que é para eu fazer agora? Não sei o que. Deus, ele vai te direcionando. É só você ir caminhando, é só você ir dando micro passos, fazendo, né? Dando micro hábitos. Eu até falei isso, acho que no terceiro episódio. Procura aí se você não assistiu. Mas ir continuando, ir dando esses passinhos. Coragem para enfrentar desafios e batalhas. Em Deuteronômio 31:6 fala: Sede fortes e corajosos, não temas, pois o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Desafios, eles sempre vão existir, mas a gente não vai estar enfrentando sozinho. O Senhor é que vai estar com a gente. A gente tem que enfrentar a nossa batalha hoje, seja um projeto, seja algo que aconteceu que a gente esperava tanto, seja uma mudança, uma decisão difícil, seja aceitar casar com alguém ou aceitar mudar de emprego, lembrando que Deus está ali, Deus garante a vitória, Deus vai estar nos direcionando, Deus vai estar nos mostrando o que é pra gente fazer, quais os próximos passos. Deus vai nos dar o chão, né? Como a gente sempre fala aqui, quando a gente dá um passo sobre as águas, Deus ele vai firmando, mas a gente não pode ver a tempestade, a gente deve continuar. Coragem para viver e testemunhar a fé. Em Atos 4:13, ao verem a coragem de Pedro e João, reconheceram que haviam estado com Jesus. A coragem, ela vem da intimidade com Cristo. Quanto mais tempo nós passamos com Jesus, mais ousadia nós temos para viver e compartilhar nossa fé. Mais nós poderemos testemunhar dos grandes feitos que Deus vem fazendo em nossa vida. E também coragem no meio do sofrimento. João 16:33. Esse versículo é um versículo que quando eu estava na China eu lia muito, com muita frequência. É um versículo da minha trajetória aí de China, de muitos passos de coragem, que é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci o mundo. A coragem, ela não significa ausência de dor, mas a confiança da vitória em Cristo. É a gente continuar dando passos, a gente tem que ter coragem, porque Senhor venceu o mundo. Jesus, ele já nos mostra. A gente vai continuar tendo aflição, a gente vai continuar tendo sofrimento, mas nos momentos de dor a gente deve se lembrar: Jesus venceu e nele nós também venceremos. Nele nós também continuaremos. Nele nós também
conseguiremos continuar dando passos de coragem com muita fé. Assim, a sua coragem deixa de ser só sua, mas se torna um combustível para outras pessoas também agirem, também darem passos de coragem. Nós precisamos lembrar que ter coragem é não se esconder atrás de desculpas. Porque o que são desculpas, né? A desculpa de coisas que nós poderíamos ter feito, mas por que não fazemos? Pode ser por falta de tempo, falta de recursos, não é o momento certo. Essas são muitas desculpas que nós próprios damos, mas para coisas que talvez nós não temos coragem de fazer, nós não temos coragem de dar passos. Mas coragem é a gente agir apesar da falta. Eu, por exemplo, poderia dar uma desculpa de que eu não consigo criar esse podcast, eu não tenho o cenário perfeito, eu não tenho os equipamentos perfeitos, eu não tenho o estúdio, eu não tenho a condição perfeita aqui. Gente, eu quero muito mostrar para vocês como que tá o por trás, né? Behind scenes, o por trás desse podcast. Mas é agir, é a gente não esperar a condição perfeita, a gente dar o passo mesmo no meio da imperfeição. Eu já falei muito sobre isso aqui, né? Vocês que já escutaram esse podcast, mas é dar um micropasso, é agir mesmo sem a gente ter todas as condições perfeitas, mesmo sem a gente ter o cenário ideal, é a gente treinar mesmo com preguiça, mesmo sem tempo, é a gente estudar uma nova língua, é a gente aceitar as mudanças no nosso dia a dia, mesmo não tendo o cenário perfeito. Coragem é a disciplina aplicada ao que importa. Se não está na agenda, não é importante. Porque às vezes o que acontece? No final da nossa semana a gente pega e viu, nossa, eu não tive tempo com a minha família, eu não li um livro, eu não treinei o que eu devia ter treinado. Mas por quê? Porque talvez você não colocou na sua agenda. Porque talvez você não colocou o inegociável onde precisava colocar. Ali na sua agenda, você não priorizou isso. E aí o que você fez? Você trabalhou depois do horário, você não acordou quando o despertador tocou e achou que não era importante treinar, você não colocou aquele horário, sabe? De começar esse novo projeto ou de ter um tempo com a minha família, ter um tempo com esse casal, com essa pessoa que é tão importante para mim. E aí no final da semana, no final do mês, no final do ano, você vê e você não fez o que era importante para você. Então, colocar na agenda é sim um ato de coragem, porque mostra que você está priorizando de verdade o que é importante. Então, priorize as coisas colocando na sua agenda. Se me perguntarem quais são os maiores medos que eu vejo ao meu redor em relação à coragem, que podem ser transformados em coragem. É o medo de fracassar, muita gente sente medo de fracassar. E aí trava com os sonhos, com os projetos, porque tem medo de que não dê certo. Mas se você não fizer, já não deu certo. Só comece, só faça, só tente, porque você já fracassou se você não começar. Você já parou para pensar nisso? Outro ponto também é o medo de rejeição, que impede muitas coisas acontecerem. É o medo que você seja rejeitado, que as pessoas não gostem, que as pessoas não curtam, que as pessoas não vejam, que as pessoas não te apoiem. Então, muitas vezes a gente sente medo da rejeição, porque a gente sente medo que as pessoas não estejam ali nos apoiando. Mas quem precisa ser o seu principal apoiador? Não é Deus? Não é você? Então, desse passo, continue, mesmo com medo de rejeição. Entregue esse medo de rejeição para Deus, trate isso, né? Vá mais fundo, enfim, você precisa tratar esses tipos de medo, mas entrega para Deus e vai com Deus. Outra coisa também é o medo da mudança. Muitas vezes mantém as pessoas presas a situações que não as fazem crescer. Medo de mudança, de emprego, de cidade, de relacionamento. Se você está num relacionamento que você acha que precisa terminar, não tenha medo. Se você está numa cidade, numa situação que você já tem clareza do Senhor, não tenha medo da mudança. Medo de não ser suficiente, porque gera a baixa autoestima, gera comparações. Então, esses medos de não serem suficientes, o medo do desconhecido também, que paralisa de novos desafios, como estudo, carreira, viagens, empreender. Esse medo do desconhecido vai fazendo com que você não vá agindo, com que você não continue dando passo, com que você não faça o que o Senhor te chamou para fazer. Coragem não é a ausência de medo, é você escolher avançar mesmo com medo, entregando o medo para Deus e indo com quem te chama a caminhar. Então, o passo prático dessa semana é a gente escrever 3 versículos, só 3 versículos que eu citei aqui. Um deles é 1 João 4,18, outro
João 16:33 e outro Josué 1:9. Esses 3 versículos escreva num papel, cole na sua parede, no seu espelho e leia todos os dias dessa semana. Leia todos os dias, espalhe pela casa para ler e você vai ver, com certeza, lendo esses 3 versículos, você declarando esses 3 versículos, você vai ser muito encorajado e eu acredito e eu creio e eu tenho fé de que esse episódio também fez com que você fosse mais encorajado, fosse com que você continuasse dando passos. Porque o que é a coragem? É você, mesmo com medo, você entregar o medo para Deus e continuar dando passos. E fazer com que você tenha nas mãos. Gente, o que eu tô vendo aqui, meu marido, ele tá ali esperando, ó. Ele tá ali atrás do sofá, esperando fazer uma ligação, esperando eu acabar esse podcast. Mas eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês sejam inspirados, eu quero que vocês também deem passos de coragem, que vocês entreguem o medo para Deus e continuem dando passos com Ele. Quem te chamou vai te capacitar para fazer, creia nisso. Envie esse episódio, curta esse episódio, envie para pessoas que você sabe que vão ser impactados também e continue dando passos de coragem. A gente se vê no próximo episódio, na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Até mais!